Queridos irmãos, que nós possamos hoje, mais uma vez, estarmos juntos, vibrando, nos amparando no nosso Mestre Jesus. Que nossas vidas possam encontrar esperança, paz, diante de tantas dificuldades, mas nós não estamos sozinhos. A espiritualidade amiga está conosco, os trabalhadores do nosso Mestre Jesus. Ele disse que nunca nos ia desamparar. E acreditando nessa orientação, nessa mensagem do Mestre, mais uma vez nós perseveramos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos, para nos relacionarmos, mesmo que de forma online, usando tecnologia que Deus permitiu que o homem desenvolvesse. Nós vamos hoje estudar o livro Premissas do Reino, da nossa irmã Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco. Mas antes, nós vamos ler uma pequena leitura, um pequeno trecho desse livro maravilhoso, O Jardim do Senhor, em que o Espírito chamado Irmão Infinito, através da psicografia da nossa irmã Maria do Carmo Sepúlveda, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa, nossa conhecida, nos brindou com um pequeno texto. E ele começa com uma narrativa que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, um dos mais bonitos trechos do Evangelho. E está esse texto no capítulo 6, item 6. O Espírito de Verdade nos traz, nesse momento, para nós, para nossas vidas, inspiração de trabalho, de labuta. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai hoje o árduo trabalho iniciado no dia anterior. Com o trabalho de vossas mãos, ganhais o pão para o vosso corpo material, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio do vosso pensamento. E o Espírito, amigo, nos manda a seguinte mensagem: não há lugar para desânimo entre os que se colocam a serviço do Mestre. O trabalho nos requisita cada dia, cada momento é precioso e não podemos ignorar a sua importância. Nossas marcas ficam por onde passamos. Este é o suco de que trata o amigo Jesus, sublime jardineiro de nossas almas. O trabalho continua e se modifica a cada dia, dependendo dos apelos que são feitos nas mais diversas situações. É o sofrimento do irmão desamparado que clama por auxílio. É a necessidade de esclarecimento que angustia os que se enredam nas teias do materialismo. É a dor suprema dos que sofrem a violência moral de se sentirem impotentes para suprir suas necessidades. É a tristeza dos que, oprimidos pela solidão, não encontram uma presença amiga que lhes aqueça a existência. Tantas lágrimas, tanta dor, tanta opressão, tantos que tateiam nas sombras existenciais, pedindo luz, sem conhecerem o testamento magnífico de Jesus, o único documento capaz de iluminar caminhos, confortar corações e transformar vidas. Obreiros, traçai vosso sulco, realizai a tarefa que lhes outorguei. Esse parece ser o apelo do Mestre a cada um de seus colaboradores. Sabemos que para o trabalho tão sublime, contamos com o amparo dos amigos espirituais. Não faltará o pão para o corpo físico, e como asseverou o Espírito de Verdade, vossas almas estão sendo buriladas e aperfeiçoadas nas tarefas do bem em favor do próximo. Velemos então pela purificação de nossos pensamentos, pois neles nascem as ações que podem amenizar as dores do mundo. Nas mãos do Divino Jardineiro, podemos a cada dia cultivar também as pequenas flores que crescem ao nosso redor, nessa caminhada que reiniciamos todos os dias. Não há lugar para desalento no campo do Senhor. Tracemos então o suco que somos capazes de deixar com a nossa humilde presença, sempre amparada pelos cuidados do nosso Cristo. Mestre Jesus, benfeitores espirituais, nossos guias espirituais, nossos amigos, olhai por todos nós nesse momento tão difícil. Mestre, prometeste que ia nos aconselhar,
Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Nós sentimos nesse momento a imensa vontade, o imenso desejo, necessidade de estar sendo amparado por Ti. Mestre querido, nos entregamos de corpo e alma ao Seu ministério de amor. Nos ampara, Mestre. Precisamos tanto de Ti. Que nessa tarde possamos mais uma vez, ligados a você, Mestre querido, estudarmos e cada vez mais nos tocarmos nas nossas fibras mais íntimas para poder avançar rumo ao Pai. Antes de entrarmos no capítulo de hoje do livro, a gente precisa falar um pouquinho da pedagogia do Mestre. A gente sabe, de muito tempo, que a pedagogia do exemplo é aquela que arrasta a multidão. Isso o Mestre fazia, arrastava multidões. Ele utilizava também, além desse recurso maior, usava o próprio cotidiano, o dia a dia das pessoas, usava as narrativas do lar que aconteciam em suas casas, na vida diária, o mundo dos agricultores, dos pastores, dos pescadores. E nesse contexto ele trazia histórias, narrativas, alegorias que eram parábolas. E essas parábolas eram ricas de metáforas, de analogias, para que a gente pudesse ficar refletindo ao longo até de muito tempo. Elas são alvo de nossas reflexões até hoje. O nosso livro, Primícias do Reino, primícias começa a própria palavra, né? A escolha da palavra pela autora espiritual. Primícias, primeiros resultados, primeiros frutos colhidos. E realmente esse é o nome. Mesmo Jesus já estando aqui entre nós, ainda estando entre nós, os primeiros frutos, alguns deles são narrados nesse livro, né? E nessa narrativa, no capítulo 6, Amélia Rodrigues nos traz o título Sementes de Luz e Vida. Ela nos coloca que Jesus, a grande missão dele, era um semeador de luz para nossas vidas. E dessa forma ela traz pequenas narrativas, lembra trechos das passagens que Jesus nos ensinou, sempre tendo a visão do Mestre como o grande semeador, o jardineiro divino. Então nessa tônica ela nos traz narrativa da parábola mais conhecida, pelo menos a mais importante, o semeador, a parábola do semeador. E para que a gente possa começar a iniciar, a entrar na nossa mente, nossos corações, lá para aquela época, ela traz uma narrativa poética logo no início do capítulo. Vamos imaginar. Vamos nos reportar aquela época em que Jesus, conversando com várias pessoas, muitas pessoas na areia, ao longo da praia, resolve ir a um barco ali, instalado, para falar àquela multidão. E ela começa a narrar sobre o dia, manhã de sol. Nuvens voaçantes nas franjas do vento jornaleiro. A imensa planície humana a perder de vista. A considerável extensão de terra esperando ser sulcada pelo arado promissor. O mar velho amigo debruçando-se em ondas coroadas de brancas espumas nas areias e nos seixos da praia larga. Assentado no barco, Jesus alongou os olhos pela planície dos corações e lembrou-se da terra inculta. Tomado de imenso amor pelos homens, após ensinar várias coisas, considerou: eis que o semeador saiu a semear. É preciso que a gente registre que essa parábola está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A diferença é mínima entre eles, mas nós optamos por seguir a narrativa de Mateus, que está no capítulo 13, versículos 1 a 23. Por ser a mais detalhada e a mais próxima até de Marcos também. Eis que o semeador saiu a semear. Conta na parábola, Jesus teria dito isso. O semeador saiu a semear. Ao sair semeando, uma parte dessas sementes caíram no caminho. Vieram os pássaros
e as comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras. Como tinha pouca terra em volta, a raiz era pequena, logo começaram a germinar, com pouca terra. Mas veio o sol e as secou. Logo também foram observados sementes caindo em lugares cheios de espinhos. Os espinhos começaram a crescer e sufocaram, secaram as raízes. As sementes foram secadas. E uma parte dessas sementes caíram em terra boa, germinaram, deram frutos, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E Jesus teria dito: quem tiver ouvidos, ouça. Então a narrativa começa de imediato com uma análise de primeiro plano, ou seja, aquela que é objetiva do dia a dia, sentido material. Que tudo que falava Jesus tinha um sentido objetivo dentro do contexto, mas conforme a gente vai estudando e a nossa alma vai aprofundando o discernimento, nossa conscienciação, nós vamos entendendo cada vez mais, com profundidade, o que cada passagem significa. Nesse caso, no primeiro nível de interpretação, Jesus falava no contexto do que era comum naquela época. A plantação era assim, realizada pelos judeus da época. As sementes eram todas jogadas, não tinha um trabalho prévio da terra, mas eram jogadas. Logo depois vinha o arado e misturava toda a terra boa, com pedras, com espinhos, todas germinavam assim. Mas Jesus para naquele momento em que ainda a semente está ali, naqueles locais, e faz essa narrativa que nós falamos agora, nós trouxemos para vocês. E no segundo ponto, no segundo nível de interpretação, já avançando um pouco mais na compreensão, o que Jesus quis dizer? Quem era o semeador? Era Jesus. Ele mesmo se intitula o semeador. E quem era aquela gleba de pessoas? Quem era aquela gleba, multidão? Como disse Amélia Rodrigues, era a imensa planície humana. A gleba imensa. Quem eram terrenos? Quem eram os terrenos? É cada coração daquela gleba. Cada coração a ser trabalhado. E a semente. O que era a semente? Então, somente a lei de Deus. A lei de Deus que é colocada em nosso inconsciente, que nós temos presente em nossas vidas, que gera essa fé que salva, mas de uma maneira abordada, a lei de Deus, como trouxe Jesus, de uma forma clara, sem dogmas. Mais tarde, sim, nós, seres humanos, vamos torná-la confusa, interpretada de uma forma diferente, sem seus princípios tão simples e tão amorosos. E a gente vai aprofundar um pouco mais a análise. O que será aqueles terrenos, né? Terrenos locais? O que representa aquilo? Na verdade, aquilo representa estados de coração, estados intelectuais, morais de nossos, ao longo da nossa história, da nossa vivência. Categorias de espíritos, categorias de corações. O coração à beira do caminho. Aquele que ainda já ouve até a palavra, ouve, mas não compreendem, não se importam. Ficam ligados às sensações, preocupados com a matéria, se ligam no mal, ainda está caminhando. E o outro cheio de pedra, coração cheio de pedra, simbolizado pelo terreno, pela área onde caiu as sementes cheias de pedras. São aqueles que ouvem a palavra, estão prontos, assimilam até com prazer de imediato, mas como aquelas que foram plantadas, as sementes caíram nas pedras, as raízes não são profundas. Então o primeiro obstáculo vai secar. Na primeira dificuldade, a gente vai sucumbir. Vamos esperar um milagre dos céus. Os esforços são mais direcionados na negativa de esperar um milagre. Corações divididos entre o amor e o ódio, ainda entre a alegria e a dor. Corações vacilantes, terrenos ainda difíceis de serem trabalhados. E nesse caso, essa característica julgam-se ainda por estar até no caminho certo já até ouvem, já aceitam de imediato,
acham que são merecedores de uma situação melhor. Por que isso está me acontecendo? E nós, como espíritas, no nosso caso, por que nossos benfeitores permitiram isso? Eu sou merecedor de algo melhor, e começam a procurar um outro centro, uma outra casa espírita ou outra religião, achando que o problema estão nas pessoas. E realmente estão nas pessoas, só que não transcendem isso. Que o problema está dentro de nós. Por termos raízes, nesse caso, nesse grupo de corações pequenas, pouco profundas, a gente acaba secando o nosso coração. Um outro tipo de coração, outro estado mental, moral, caracterizado por aqueles cheios de espinho, terras cheias de espinhos, corações cheios de espinhos, já tem um certo domínio sobre as emoções, mas de forma racional, intelectual, mas ainda muito preocupados com o dia a dia, riquezas, preocupados com nossas ilusões, né? Ouvem até gostam, mas não frutificam. Não frutificam porque os espinhos da atenção, do egoísmo, da posse, faz com que a gente vá secando. Não tem tempo. Não é assim? Quando nós falamos, não temos tempo, segunda-feira começamos a praticar o Evangelho. Esse tipo de raciocínio, de sentimento. Acabamos ficando cheios de ansiedade, de medo, que faz com que nós entendamos que o outro, o próximo, é um competidor. Esquecemos que o nosso mestre falou para nos preocuparmos com as coisas do céu. Tudo mais será acrescido. Logicamente por trabalho, mas esquecemos da enxergar, de olhar para as coisas de Deus e não só das ilusões materiais. Acabam então os espinhos abafando a germinação e a frutificação. E aqueles corações, aquelas terras em que tem terra boa? Essa é a verdadeira situação que nós gostaríamos de já estar de forma permanente, né? Escutar, assimilar e já começar a praticar o Evangelho. Já está dando fruto, já está colhendo e ajudando o próximo. Como diz na passagem, produziu um 30 por 1, já com produtividade. Mas se nós pensarmos, né? E por que não só mais 30 por 1? Por que não podemos irmos mais 60 por 1? 100 por 1? Por que nós não podemos produzir cada vez mais algo de produtividade, de eficiência moral? Porque se a gente for buscar e pensarmos, lá no capítulo 17, sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Esse é o caminho. Então nós procuraremos produzir mais, 60 por 1, 100 por 1. Uma semente que a gente possa ver. A semente pequena, ela pode estar ali com todo o seu potencial, em que ali tem toda a lei de Deus no aspecto das leis materiais, o seu potencial de enriquecimento, de crescimento. Ali contém toda o potencial de crescimento. Uma plantinha, uma semente, em que possa dar uma semente, dar uma planta que dê 30 frutos, 60 frutos, 100 frutos. E no nosso caso, uma semente de amor plantada em nossos corações, para que a gente cada vez mais produza muito mais. E uma sementezinha, minúscula que seja, ela pode ter em nossas mãos, conter no seu formato pequeno, sigelo, todas as revelações. Que essas revelações vão fazer a transformação das nossas vidas. Revelação de Moisés, da justiça, revelação de Jesus, do amor, revelação da verdade. Então, uma pequena semente plantada no nosso coração tem todo o potencial, mas está registrado em nosso inconsciente, não é? Na questão 621, Livro dos Espíritos, a gente lembra que a lei de Deus está registrada em nosso inconsciente.
E a gente vai pensando, já nos identificamos com qual tipo de terreno, que tipo de coração nós identificamos? Queremos ser terra boa, lógico, mas em alguns momentos da nossa vida nos sentimos como terrenos ainda ressequidos, com pedras, né, jogadas às vezes no caminho e perdemos oportunidades. Mas a gente tem que lembrar que a transição entre essas fases, esses momentos de capacidade moral e intelectual, sofrem transições. A evolução não dá saltos. Então, em momentos que a gente vai se identificar num tipo, em outro, mas é preciso que a gente tenha coragem de mudar. Mas a grande questão é, como mudar? Porque a gente já compreende de uma certa maneira isso, mas como mudar? Por atitudes. Como é que a gente consegue mudar? A própria doutrina nos ensina, né? É a vida, o conhecimento também vai nos ensinar. Ciência e religião se reencontrando a partir da doutrina dos espíritos. A gente saber que se nós mudarmos nossos pensamentos, na forma de sentir esses pensamentos, mudaremos atitudes, ações, vão criar novos hábitos que vão nos dar novos valores, que vai determinar o nosso destino. Então a gente fica pensando, qual é a dificuldade que nós temos ainda? De mudar. Eu me lembro que Aristóteles, um registro, Aristóteles é discípulo de Platão, foi um dos dois. Sócrates e Platão foi um dos precursores do cristianismo e do espiritismo. Já trazíamos há 500 anos antes. Nos falava então Aristóteles, o homem é aquilo que ele faz, aquilo que ele repete. Repetir as coisas. Então nós precisamos mudar. A questão 919, muito claro. Santo Agostinho falava diariamente, famosa essa questão. Como fazer para mudar? Reflexões dia a dia, reflexões e atos a seguir. A 909, o Livro dos Espíritos, fala, Kardec perguntou se era possível mudar as nossas más inclinações. E a espiritualidade nos respondeu o quê? Sim, e muitas vezes por pequenos hábitos, pequenas atitudes de mudança. Então falta o quê? Renúncia. O que às vezes dificulta é que a gente quer colocar grandes metas, né? Quantas metas a gente coloca nas nossas vidas? A partir de tal data vou mudar tal coisa. E colocamos metas difíceis, tanto físicas, muitas vezes morais. Eu quero passar de ser terra boa, quero ir de um terreno, um coração ainda que está ressequido, rápido, a partir da manhã eu quero ser uma terra boa. Ótima intenção. Mas vamos ver então como posso fazer para e passo, sabendo que é uma caminhada longa. As portas da facilidade vão bater em nossas portas e a gente tem que saber identificá-las. Mas não estamos sozinhos. A gente esquece que muitas vezes a gente não está sozinho. Temos amigos espirituais que nos mostram, nos estimam, nos intuem, mas muitas vezes a gente fecha o coração se torna ressequido e não ouvimos a boa semente gritando em nós para caminharmos. E a gente fica pensando, então, chove então diariamente, como Emmanuel fala? Emmanuel fala, repete, todo dia chovem bênçãos do céu. E às vezes a gente não percebe, porque a gente não está atento. A gente pensa, orar e vigiar, eu preciso orar e vigiar meus defeitos? Sim, precisa. Mas se orar e vigiar, representa que a gente também vai estar atento às bênçãos, a misericórdia divina que vem todos os dias, indistintamente para cada um de nós. Não existe preferências no mundo. Não existe isso. Todo dia a misericórdia chega até nós. Se nós ficarmos ressequidos, não vamos prestar atenção nisso. Então a gente precisa o tempo todo orando e vigiando. Não deixar que o egoísmo, a vaidade nos toque tão profundamente. Olha o que Emmanuel na coleção Fonte Viva nos fala. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Estar disponível para receber a luz espiritual, receber o orvalho, embeber-se pelo orvalho divino, todo dia. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, existe lá uma pontuação importantíssima. Fala do dever, do nosso dever.
o nosso dever conosco mesmo, de nos esforçarmos para a nossa caminhada e auxiliarmos o outro. Esse é o processo. Então, para isso, a gente precisa o quê? Sairmos de nós mesmos. A gente precisa, como o Espírito Emmanuel fala, sair do velho cárcere, do ponto de vista, o minha maneira de ver o mundo está correta. Temos que parar para sair e pensar no coletivo, no bem da maioria. E hoje nós precisamos olhar isso. Esse momento de reflexão também é para isso. Refletirmos sobre nossas atitudes que acabam impactando todos, na natureza, na vida, no trabalho, nossas famílias. E a gente pensa assim, então quer dizer que o apego que eu tenho, o desejo no futuro, o tempo todo dividido entre apego e desejo, isso me causa ansiedade e depressão? Sim. Isso acaba levando a um desgaste físico e emocional que leva ao pânico. Quantos estão até com pânico assoberbado, exagerado demais agora nesse momento, salientado, melhor dizendo. Então a gente vê, a própria neurociência nos fala que o homem, ao se ligar apenas no aspecto da sobrevivência, no eu, olhar o outro como competidor, ele perde a sua capacidade de sintonia com as suas intuições. Ou seja, falando de outra maneira mais simples, quando a gente está com uma dor de dente, a gente fica tão ligado àquela dor de dente que não consegue fazer mais nada, aquilo é o mais importante. Assim são os nossos focos morais. Quando nós colocarmos nossas dores, a gente não olha para a dor do outro. A gente precisa estar atento que tudo vai passar. Então a gente precisa saber outra coisa importante. Uma coisa que muitos pensam ainda, infelizmente, acham que há espíritos, há sementes plantadas em nós do mal. A gente sabe que o mal é a ausência do bem. Não existe sementes boas plantadas e mais. O que acontece é que nós deixamos muitas vezes a semente da angústia, do egoísmo, germinar em nós. Nós vamos escolher qual é a semente que nós vamos adubar, que nós vamos trabalhar. Qual nós vamos escolher? Queremos ser terra boa. Queremos ter o coração repleto, né? Árvore boa, dando bons frutos, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Para isso a gente tem que mudar nosso comportamento. A gente chama de sucesso na vida. Hoje a gente já aprendeu que, na verdade, o sucesso material é 10% de inspiração e 90% de transpiração. E o sucesso e o progresso espiritual qual é? Um percentual grande de orar e vigiar, de trabalho também. Trabalho no sentido do bem. Movimento de trabalhar no bem. Então a gente sabe que fora da caridade não há salvação. E a ciência nos mostra, experiências nos mostram que nós saímos de nós. Nosso corpo vibra com saúde. Aumenta a nossa resistência às invasões, às agressões contra a nossa saúde. Então, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade não é só aquela monetária, é aquela caridade moral, é não nos preocuparmos com o outro, como ele está. Isso é fundamental. E hoje a gente ouve muito falar de propósito. Mas tem que ter um propósito? Sim, tem que ter um propósito. Mas será que o meu propósito está alinhado com o propósito divino? Que é fazer todo o bem possível? É servir ao próximo? Jesus falava, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso propósito maior, que nós esquecemos na nossa caminhada. Estamos passando essa dificuldade. Também por isso. Então assim a gente tem que pegar, como Jesus ensinou, pegar o arado sem olhar para trás. Ele nos falou, tem que estar apto, aquele que para estar apto ao reino de Deus, ao reino dos céus, tem que pegar o arado e não olhar para trás. Vamos firmes, resolutos em direção ao progresso do planeta, que começa com as nossas intervenções. Então a proposta do Cristo é qual? Trabalho. Amor e trabalho. Novo Testamento. Testamento significa aliança. A proposta do Cristo é de amor e trabalho. Amor e caridade. Essa é a nova aliança proposta por ele. Mas como é que eu vou medir se o meu caminho já está nessa direção? De ser uma terra boa? Será que eu já estou dando frutos? Apesar de nossas dificuldades? Sim, uma maneira mais simples de nós vermos é pensar quantos corações nós estamos agora consolando,
quantas aflições, quantos pratos de comida estamos verdadeiramente agora auxiliando a preencher. Quantos espaços vazios de comida, fome, necessidade de fome, tanto material como espiritual. Estamos fazendo o quê? Porque muitas vezes a gente está assim, mas eu não sei fazer nada, mas pode. Todos nós já desenvolvemos, já damos alguma coisa, podemos dar algum fruto. Um gesto, um telefonema. Não pode agora dizer, não tenho tempo. Temos algum tempo. Algum tempo. Nós diminuímos, embora nós tenhamos, muitos estão trabalhando ainda, podemos sim ligarmos. Então a gente precisa ficar atento. E nós somos privilegiados. O Espiritismo é um santo adulto. Quanta verdade, nós temos que ser gratos a essa doutrina que nos traz tanta verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos nos libertar. E a condição nessa passagem que a gente se ligue no Evangelho do Cristo. Só estão ligando, orando e vigiando no sentido de estar atento às bênçãos que caem do céu. E a gente, para poder finalizar, a gente precisa estar atento às mensagens que o Mestre nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo é rico de mensagens. Quando nós estivermos aflitos ou sobrecarregados, vamos pelo menos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador. Ali vamos ter esclarecimentos, vamos ter forças para que possamos sair das situações difíceis que nós estamos. E a página inicial, ela traz um pequeno trecho do item 6, do capítulo 6, que eu vou ler ao final para terminarmos. E logo em seguida veremos, ou vocês vão ouvir, a prece da nossa irmã Geise. Vou concluir dessa passagem. Obreiros, traçai o vosso sulco. Mas, continua Jesus, quando soar a hora do repouso e a trama da vida vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Fique em paz, que a preciosa semente do Mestre cubra todos os corações. Fique em paz. Alimente-se dessa luz, que a luz de Jesus esteja brindando nos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e voltarmos a 2020 anos atrás. Imaginemos naquele final de tarde, Jesus caminhando à margem do lago de Genezaré, indo em direção ao monte. Inicia a subida ao monte e nós seguimos o Mestre. Ali iniciava a nossa caminhada. Jesus continua a subir, senta sobre uma rocha, demonstrando serenidade, equilíbrio e fala para cada um de nós. Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de justiça, misericórdia, bondade de amor, te rogamos, cuida do nosso planeta, que está em processo de transformação. Querido Mestre, irmão mais velho, nosso amigo, ó Cristo, estamos prontos agora para aceitarmos ao seu convite das bem-aventuranças. Já reconhecemos que choramos, sofremos e sentimos dor, e te pedimos força, ó Mestre, para caminharmos junto a ti e nos tornarmos homens prudentes, como o Senhor nos disse no final do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve e as praticam as minhas palavras são considerados homens prudentes, porque construíram a sua casa sobre a rocha, e quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a nossa casa íntima, não irá desmoronar, porque em ti estamos fortalecidos. Pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Pedi e obtereis, procure e encontrará, batei a porta e ela vos abrirá. Porque reconhecemos em ti o nosso Mestre, o nosso Pastor, e estamos convencidos de que não ficará nenhuma ovelha perdida,
porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que tenhamos a vontade, nesse momento, de estarmos unidos em pensamento, convencidos de que estamos todos juntos de Ti, em uníssono, pedindo por essa casa planetária, a Terra, a nossa escola, o nosso hospital de almas. E o Senhor nos disse que quando estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, que o Senhor, o nosso Mestre, se faria presente. E nós te sentimos agora, ó Mestre, tocando em nossa alma. E pedimos com o nosso melhor sentimento de amor. Cuida dos profissionais que agora se fazem necessários para a manutenção de vidas, o que estão em hospitais, na segurança, na assistência básica para a nossa manutenção, querido Mestre. Estamos envolvendo a todos que se encontram em abrigos, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios, presídios, nas ruas. Que as nossas vibrações de amor, paz, de bem-aventuranças possa penetrar em cada alma, assim como sentimos penetrar nesse momento em cada um de nós. Ó Mestre, estamos prontos para sermos um instrumento da vossa paz, prontos para perdoar, estarmos juntos, trabalhar a nossa fé, conhecer sobre as verdades celestes, prontos para levar esperança, vivenciando nesse momento a alegria, a leveza, o amor, com a certeza de que tudo passa, estando fortalecidos para fazermos a parte que nos cabe, compreendendo que o seu convite das bem-aventuranças é uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque neste momento atual de pandemia que assola o mundo, que a nossa fome e sede de justiça seja por pensar na coletividade, ficando nesse momento dentro fisicamente do nosso lar e fechado no fundo de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, e orar pela paz, pela saúde, pela misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. Continuando envoltos nessa união com o nosso Mestre, te rogamos, médico de nossas almas, que o Senhor se faça presente em cada lar, fluidificando a água, colocando os elementos necessários para melhor vivermos nesse momento em que precisamos nos fortalecer. E fortalecidos agora estamos, ó Mestre, e assim podemos dizer: muito obrigada ao Pai do céu pela sua bondade infinita. Obrigada ao nosso irmão mais velho, o Cristo, aos nossos benfeitores espirituais, anjo da guarda. Muita paz, esperança, serenidade e amor para todos.